gente, sejam bem-vindos aí a mais um podcast Hora H, acho que é o número 8, boy, já tivemos aí mais uma dica pelo meio, mas isso ainda não conta, isso é outra cena, boy. Convidado de hoje, pá, um dos 5 melhores rappers dos Grog Nation, na minha opinião, a vossa opinião é a vossa opinião, boy. Lançou aí um dos álbuns do ano, Deepak Looper, vamos falar assim um bocadinho dele, tu provavelmente já estás farto, não? Não. Falar do conceito, Por acaso Deepak. não. O Dick mesmo foi um álbum que eu senti bem, boy. Muito obrigado. O iminente é mesmo aquele som, meter aí, até a minha mãe dança, estás a ver? Tem que ser, o objetivo era esse. A tua mãe dança, ganhei já ganhei. A minha mãe curte bem mesmo, a minha mãe não sabe quem tu és, nem o plutónio, mas sim, grande som, estás a ver? O objetivo é esse. Mano, então, seja bem-vindo, antes de mais, boy. Obrigado. Fixe ou não? A Rebeleira bonita. Não deu para perceber, mas já conheço, do pouco que eu já conheço da Rebeleira, é bonito assim, É bonito. mas Mas chegámos podes a ver a chegar, verdade, pá, mas podes ver é a bonita, verdade. mano, principalmente essa zona aqui de fora. Isso é uma zona Está fixe. bem fixe, boé, street art e... Mano. Isto é cidade da BD, por isso. Mano. Mano, já agora o agradecimento hoje vai para o Pontual e para os meus chefes, Gandas Ferreiros, aí a Patrícia Helder, muito obrigado pelo espaço. Boy, antes de falarmos do álbum, antes de falarmos de música, Ok. eu sempre tive a curiosidade, mano, que eu ouço sempre dizer que tu jogavas em clubes e tiveste Sim, uma sim. lesão e que és. Jogavas onde? Olha, eu joguei no Sintrense e no Atlético do Cacém. E digo-te estes dois clubes porque foram os únicos dois clubes onde eu consegui realmente jogar, inscrever-me neste caso. Entretanto, a minha formação passou pelo Arsenal 72, que é um clube lá da nossa zona, o Arsenal. Passou pelo Lorel, fiz umas captações no Lorel, também no Algueirão, que é um clube lá da zona também. E 1º de dezembro, estou-me a esquecer, o primeiro clube onde eu joguei mesmo foi o 1º de dezembro, que é de Sintra também. O primeiro clube onde eu joguei foi o 1º de dezembro, depois do 1º de dezembro fui para o Sintrense, depois do Sintrense fui para o Cacém e depois no Cacém deixei de jogar. Ainda apanhaste o Nelson Smith no Sintrense? Não, Vocês devem ser mais o ou menos Nelson, ele é um bocadinho mais novo, que eu. Mas não. O Harold apanhou o Nelson. O Harold Sério? jogou com o Nelson. O Harold é guarda-redes, né? O Harold, ou seja, o Nelson jogou no escalão abaixo do meu. Eu era júnior, ele era juvenil, estás a ver? Então foi mais ou menos nessa altura. Tiveste uma lesão, né? Sim, foi. Uma ruptura dos ligamentos, não? É sempre aquela lesão. É aquela lesão. E que posição jogavas, mano? Tu és assim mais alto? Olha, o meu último ano estava a jogar central, mas fiz muitos anos a médio defensivo. Joguei muitos anos a médio defensivo. Tens o físico disso, boy, tu és alto. É que vocês me estão a ver, o gajo é mesmo alto. Até houve aqui stress de câmara e tudo. Aquela edição tem que enquadrar bem. Mano, se não cortam, isso é fodido. Agora, vá, mais em relação à música, que acho que é o que as pessoas... Mano, como é que se grava um álbum com um conceito à volta? Tipo, acho que a primeira coisa que tens é o conceito, certo? Mas e depois, tipo, como é que é? Tu também gravas as músicas com uma ordem? Ou tipo, já tens uma música ali, tipo, no vault que até encaixa? Boy, como é que é, tipo, o processo? Olha, primeiro tudo, quando tu falas em conceito, estamos a falar de uma ideia, né? É algo que tu queres, é uma ideia que tu queres apresentar e depois tudo passa pela execução dessa ideia. Então eu acho que há ali um meio termo entre há coisas que tu já tens na tua cabeça que queres ver executadas e há outras coisas que tu tens que deixar fluir e tens que deixar, né, o flow criativo ir o mais longe possível, que é para depois pegar nessas pequenas peças e encaixar no conceito que já existe. Portanto, acho que é um meio termo, é jogar ali do tipo, há ideias que eu não vou mexer, que imagina, tipo, o Deepak Looper é um loop, né? Todo, eu podia ter, o álbum podia ser só uma faixa, neste caso, e era esse o meu objetivo. Mas imagina que se eu abdicasse dessa ideia, né, já não era a mesma coisa. Então eu tive que ser um bocado firme com certas ideias, certas coisas que eu queria ver, que eu queria que acontecessem no álbum, e depois ser maleável com outras coisas, em termos de sonoridade, se calhar em termos de um ou outro som que podia encaixar também no álbum, que ficou de fora, não entrar, estás a perceber? Então é um bocado por aí, é um meio termo entre as duas coisas. É o que já querias ver feito e coisas que nunca pensaste fazer também. É um álbum com layers, tu até já comentaste isso aí no Três Pancadas. Sim. Diz-me uma cena que tu gostas mais que, imagina, eu ouço o álbum e eu interpreto e fica a minha cena do que eu acho que é, sim. Ou preferes tipo, que alguém diga, olha, o conceito é este e tu tipo, mano, acertaste. Ok, olha, lá está, mais uma vez, é outra vez um bocado meio termo. Há coisas factuais que eu quero que tu saibas o que é que são, né? E há outras coisas que eu deixo à tua interpretação. Porque todos nós temos as nossas vivências e tu vais retirar de lá aquilo que tu achas que é melhor para ti, neste caso. E lá está, quando eu faço música,
é sempre, nunca é de um ponto de vista egoísta. Porque eu sei que há sempre outra pessoa a ouvir do outro lado. E a música para mim durante muitos anos serviu como uma cena de... Eu estou sempre a tirar qualquer coisa, estou sempre a aprender qualquer coisa com música. Ou é uma lição, ou é uma perspectiva diferente. Então, se a música servir para te dar uma perspectiva diferente, mas essa tua perspectiva continua a ser diferente da minha inicial, eu acho que estamos a enriquecer, estamos os dois a enriquecer. Eu dei-te uma coisa nova, mas tu também depois ao conversares comigo dizes, olha mano, daquela música eu apanhei isto e não sei o quê. E eu fico, ok, não era bem isso, mas também estou a perceber, estou a perceber o teu ponto de vista. E acho que toda a gente enriquece com isso. Yeah. Pá, há um som no teu álbum que acho que é o Imagina, boy. Yeah. Pá, porque os nomes começam todos com I, mas então mais às tantas. Yeah. Isso era uma das coisas que eu não queria, estás a perceber? Não queria mudar. Podia facilmente mudar os nomes das faixas todas, mas era logo uma das ideias iniciais que eu queria ver feitas no álbum. Pá, se calhar foi um som que ouvi a primeira vez e passou-me, tipo, gostei, mas tipo, não foi aquele som que ficou. Sim. Mas eu recentemente perdi uma pessoa, mano, e agora... mano, estás a ver aquela cena, bate-me já de outra forma e se calhar apanhei cenas que não tinha apanhado a primeira vez no som. Exatamente. Estás a ver? E o conceito, mano, já agora em relação aí ao conceito, tu houve assim, acho que é justo dizer, um bocadinho uma mudança de estilo. Tu se calhar és um gajo assim mais raw e agora quando tu te aproximaste, pá, agora aqui no álbum acho que é mais musical, mano. Sim, claro. Mais melódico, mais etc. Isso é uma forma tipo, também o simbolismo tu a saís do casulo, até mesmo do teu nome, boy. Estou a perceber. O teu nome é borboleta. Sim. Olha, vou-te dizer, é um bocadinho isso, mas não tanto. Porquê? Porque é a primeira vez que eu me apresento enquanto Papillon a solo, estás a ver? É a primeira vez que eu, entre aspas, controlo todo o aspecto criativo de um projeto. Nas outras vezes, quando as pessoas tiveram a oportunidade de me ver, foi sempre em contextos coletivos, Grog Nation, compilações ou featurings com outras pessoas, battles. Portanto, eu estou sempre contra alguém ou com alguém, estás a ver? E o álbum foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de realmente me mostrar às pessoas. Estás a perceber? Havia muita coisa que eu já podia ter mostrado às pessoas muito mais cedo, que eu nunca tive a oportunidade de mostrar porque estive sempre noutros contextos e onde eu tive que respeitar esses contextos. Tudo o que acontece em Grog Nation, não é só tua, né? Exatamente, tudo o que acontece em Grog Nation são coisas que são passadas por outras cabeças até chegarmos, olha, é esta a ideia, vamos avançar com isto, estás a ver? E pronto, tudo o que eu fiz agora são as coisas que podem ser comparadas daqui para a frente. Agora o Papillon já se pode comparar com o Papillon daqui para a frente, estás a ver? Não é muito justo comparar o que eu fiz agora neste álbum com o que eu fiz para trás, porque tudo o que eu fiz para trás eu sempre fiz música com alguém, sempre fiz rap com alguém, portanto é a primeira vez que eu faço isto sozinho. Portanto é mais um apresentar, é um revelar, mais do que mudar de estilo, é um revelar e mostrar às pessoas realmente quem eu sou no contexto individual. Estás a ver? Porque depois também tem um contexto coletivo que também é como todos nós somos, né? Tu no teu grupo de amigos se calhar és o bacana que és o engraçado, estás a ver? És o bacana, és o engraçado que mantém aqueles facts que ninguém apanha, não sei o quê, ou sabias que em não sei quantos, 1900 e não sei quantos nasceu, não estás a perceber? Tu às tantas és esse bacana no grupo, mas se calhar em tua casa tu és o filho da tua mãe, és um gajo diferente, estás a perceber? Então é tudo isso. O álbum é um bocado... estás no teu quarto, estás sozinho, o que é que tu sentes? O que é que tu vais dizer? Estás a perceber? Se não tivesse aqui ninguém, o que é que tu dirias? Como é que tu te expressavas? E o álbum é um bocado isso, estás a ver? Muito pessoal mesmo, né? Sim, muito íntimo, estás a ver? Muito íntimo porque é só tu, estás a ver? É só tu no teu quarto. E eu costumo dizer isto, olha, nós estamos numa fase de consumo de música que existe muito a cena do react, estás a ver? Eu não fiz o álbum para tu reagires. Estás a ver? Eu não fiz o álbum e nada contra reacts e vou fazer com certeza música para a malta reagir, nada contra esse tipo de abordagem de ouvir música, mas eu fiz a música para tu ouvires sozinho no teu carro, com os teus fones, estás a ver? Sozinho, estás a ver? Eu não fiz o som para tu dizeres, olha, eu ouvi este som do Papillon e estão duas pessoas a ouvir, estás a ver? Idealmente, se isso acontecer é perfeito, portanto está-se a partilhar, mas é mais para tu pegares e olha, deixa-me perder uma horinha ou 45 minutos ou 50 minutos a ouvir isto e é só tu com a música, da mesma forma como fui só eu no processo de... Não sou eu, né? Porque isto foi feito com o Slow J que me ajudou a produzir o álbum, aliás, que ele produziu o álbum, mas pronto. Só o Metamorfose é que não é dele, né?
O beat. Não é dele, ou seja, o que o Slow J fez no meu álbum foi uma produção executiva. Kanye style. Dr. Dre Style, estás a ver? Ok, melhor ainda. Dr. Dre Style. Onde já havia beats que já eram dele, mas também havia beats de outros produtores, mas ele teve a supervisão sobre o álbum todo, estás a perceber? E foi muito esse processo de eu deixar ele, de certa forma, mexer os cordelinhos, estás a ver? E ele também me deixar a mim meter as mãos no álbum. E foi um bocado, o álbum é o resultado dos nossos esforços, estás a ver? Os dois ali a perder muito tempo a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Sabes uma história muito engraçada? Yeah. Primeira vez que eu estava a ouvir o teu álbum, Okay. eu estava a ir para a casa da Mariana, que é a minha namorada, e eu estava à procura de lugar Yeah. e encontrei-te a ti. E tu tava, eu até te disse, mano, tu vais sair e não sei o que, eu te disse, olha, mano, isso é um grande álbum. Ok. Eu estava a ouvir o teu álbum naquele momento. Ok. Estás a ver? Eu estou-me a tentar lembrar disso. Isso foi onde? Quinta das Conchas, boy. Quinta das Conchas, ok. No Metro. 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 Yeah. Ok. Eu passei e estavas lá, boy, eu não quero revelar aí o carro, mas acho que era um Dacia, boy. Para aí. Estás a ver? Ok, Eu estava estou-me a a ouvir o lembrar. álbum, Está-me a lembrar. boy, eu Olha, fui. E depois vi-te, mas Já me lembrei. Fui buscar umas colunas. Fui sério? buscar as colunas que eu tenho pequena. em minha casa. O LX, coisa muito festa, estava a precisar de umas colunas, encontrei umas colunas baratas e muito boas. Aliás, está a mentir, não é colunas, suporte para as colunas. Um suporte para as colunas, fui buscar um suportezinho para as colunas. Não estava, o mundo é bem da pequeno, boy. Encontrei-te lá, é verdade. Eu estava a ouvir o álbum a O primeira Dacia vez. é o carro do Neste. Olha, bacana, se quiserem vão ir. E já expliquei o carro do Nessie. Nessie. Nessie, se falar mal de vocês, Yeah. fodeu. Mas Mano, o Slow J foi uma influência, né? sim, podemos dizer que sim. Ajudou, mas pá, eu sei que tu és fã de Kendrick, pá. Sim. Que eu sou teu amigo no Face, já de bem Yeah, da Dice, yeah. Claramente. Até que ponto é que também o Kendrick foi uma influência? Por causa da parte toda do conceptual, Sim. mesmo o conceito tipo, do Sim. casulo e que estás a ver? Estou a perceber. Olha, lá está. A cena do casulo nem tanto, porquê? Porque não fui buscar isso muito ao Kendrick, fui mesmo buscar ao meu nome. Estás a ver? E já era algo que eu já planeava fazer desde que fiquei com esse nome, Papillon. Estás a ver? Que foi antes até de conhecer o trabalho do Kendrick. O Pimp a Butterfly Saiu depois, 2015, saiu bem depois, já era super fã de Kendrick antes do Pimp a Butterfly, portanto... Good Kid é o melhor álbum dele, na minha opinião, estás a ver? Agora, São dois bichos diferentes. Yeah. Mas pronto, e é um bocado por aí, não tanto o casulo, mas muito do que o Kendrick transmite, as ideias dele, é igual ao que eu penso e a forma como eu penso também. Por isso ele tem muita influência naquilo que eu faço, mas não é uma influência que me faça querer fazer as coisas como ele, necessariamente. É mais do tipo, dá-me vontade, e não só ele, porque o Slow J e o Kendrick, neste caso, são dois artistas que eu sinto que me dão liberdade para fazer o que eu quiser. Estás a ver? Desde que eu faça bem feito, desde que eu faça de forma inteligente e que seja ou seja, desde que eu me preocupe com aquilo que eu estou a fazer, de forma que as pessoas quando estão a ouvir gostem do que está a ser feito. Esses são dois artistas que me dão essa força, estás a ver? De ouvir os trabalhos deles. O Slow J, temos uma relação muito mais próxima, como é óbvio, do que o Kendrick, mas são dois artistas que me dão, como é que se diz? Da outra vez usei uma expressão que é validam, estás a ver? Enquanto pessoa, enquanto artista, as ideias que eles transmitem, a forma como eles se expressam através do trabalho deles, validam bastante e só me fazem querer continuar a ser mais eu próprio, estás a perceber? Por isso é que quando tu me fazes a pergunta do mudei de estilo, não mudei de estilo, estás a perceber? É mais do tipo... Não, é mais do tipo, mano, o Slow J, tive uma conversa com o Slow J e percebi que, mano, não vale a pena estar aqui a esconder, estás a perceber? Porque, por exemplo, eu até posso perceber que, quando tu me fazes essa pergunta, mais no sentido de músicas como o Impasse, que não tem nada a ver com tudo o que eu fiz, e foi logo o primeiro som que eu fiz, estás a ver? E tem muito mais a ver com o estilo, tem muito mais a ver com o estilo do Slow J do que propriamente com tudo o que eu fiz antes. Estás a perceber? Mas olha, essa música surge de uma conversa que eu tive com ele, onde ele perguntou-me, mano, o que é que tu ouvias quando eras mais puto, estás a perceber? E nós começámos a ouvir bué da música antiga, e ele tipo disse, boy, tu não a música que tu fazes não tem quase nada a ver com a música que tu ouves, ou que tu ouvias, estás a perceber? A música que tu aprecias, e que se calhar devíamos explorar um bocadinho mais isso. Que eu devia se calhar fazer um bocadinho mais de música parecida à música que eu ouço, ou que eu gosto de ouvir.
Estás a perceber? E foi um bocado daí que começou a surgir a ideia do impasse e tudo. A pergunta veio bem porque, pá, olhando para os Grog, tu para mim eras aquele gajo tipo. Nasty, ok? Não. Sim. Eu sei que o Nasty já é mas tipo barras e até foste a knockout e barras, estás a ver? E apareceu uma cena enorme de toda uma crítica, uma banda musical do álbum. Claro. Eu fiquei, assim, eu vou ser bem honesto, mas pá, eras o membro que eu mais gostava dos Grog. Eu fiquei tipo, ele vai lançar um álbum solo, tipo, eu quero bem. E eu quando ouvi, foi tipo, eu não estava à espera disto, mas fiquei tipo, é melhor do que o que eu estava à espera, percebes? Estás a ver? Por isso, tipo, aquela evolução, tipo, se calhar eu estava à espera de uma cena mais barras e parece-me com um conceito, grandes beats bem escolhidos. Às vezes as pessoas descartam um bocado, tu também tens que saber escolher beats. Porque digo, what the fuck, estás a ver? Tipo, não, isso é mesmo. Teve que ser, mano. Teve que ser, mano. Teve que ser. E tu és um gajo que gostas mais de fazer álbuns ou gostas mais de fazer singles? Achas que fazer álbuns hoje em dia, tu próprio disseste, estamos bem na cultura do react e do consumo rápido, ainda compensa? Olha, para mim compensou, para ser sincero, mas também não havia outra forma de fazer as cenas, estás a perceber? Eu ia fazer desta forma, independentemente de compensar ou não. Mas, olha, para responder à tua pergunta, eu curto mesmo é de fazer música, mano. Estás a ver? Uma faixa, 2 faixas, um álbum, eu gosto mesmo é de fazer música. O que é mais desafiante para mim é fazer álbuns, fazer projetos, é muito mais desafiante do que fazer um som. Estás a perceber? Portanto, se tu me perguntar, e é óbvio que eu quero fazer as coisas de forma a que me deem algum tipo de pico, algum tipo de desafio, estás a ver? E eu vou sempre querer fazer um projeto, vai ser sempre aquilo que me vai puxar mais para fazer. Mas também nunca me vou impedir de fazer um som, estás a ver? Ou fazer um single, ou pensar, olha, só vou fazer um som para sair no dia X, estás a perceber? Então é muito por aí. Eu gosto mesmo de fazer música, estás a perceber? Sou muito mais um rapaz de fazer álbuns e de fazer projetos pequenos, grandes. Gosto muito de fazer música com outras pessoas. Então, gosto mais de fazer música com outras pessoas do que fazer propriamente sozinho. Mas também não me vou recusar a fazer outras coisas. Agora aqui uma pergunta. Só assim, não sei se sabes como é que o Kanye faz os álbuns dele. O processo tipo... Agarra no bico, agarra bem da gente. Sim, estou a par de mais ou menos. Imagina, tu agora alugavas uma grande casa, tipo, sei lá, mano, ele houve um que foi para o Havaí e vais para os Açores. Alugas grande casa e tipo, tens dinheiro ilimitado, mano. Podes chamar quem tu quiseres, de rappers a cantores, produtores, comediantes. Podes-me chamar a mim, que eu também vou, mano, estás a ver? Que pessoas é que tu levavas, boy? Para fazer um projeto? Para fazer um projeto, mesmo uma cena. Então, Slow J era logo o primeiro, Slow J. Em termos de... Ora, Slow J e o Fumaça, eram logo os 2 primeiros. Depois ia variar muito, mano, se calhar Richie Campbell. Era uma combinação. Depois ia querer também lá para a produção barra experiência, ia querer ter lá o Boss AC. Ok, ou diz. Depois, assim, no que toca a instrumentos, ia querer ter lá o Francis Dale, não sei se sabes quem é. É um músico que também toca com o Slow J na banda dele. Ia querer ter o Francis porque ele toca guitarra, toca teclas. Então o Francis também ia ajudar bastante no processo. O que é bem curioso porque eu facilmente consigo ter 50% ou mais de 50% das pessoas que eu queria já naturalmente, estás a perceber? Tirando o AC, pronto, né? Que é o AC. Eu moro aí perto, boy. Moro aqui perto? Sabia? Pelo menos eu vejo muitas vezes lá em cima na Damaio. Eu não quero também espigar o bico okay. Estás a ver? Mas eu vejo muitas vezes lá em cima. O que é que me falta? O que é que tu achas que me falta? Uns vocalistas mesmo, sem ser rap. Sem ser rap. Mano, olha, eu estou a sentir muito o Dino, meu. O Dino, estás a ver? Álbum do caralho, já tivemos a oportunidade de estar numa sessão de estúdio, tipo, impecável, tipo... depois, talvez, feminina, se calhar ia para Sara Tavares ou Maiara Andrade, ia para uma das duas, ou as duas. Sara Tavares foi uma pessoa que eu escrevi a pergunta. Eu pensei, vai responder, eu vou dizer, e a Sara Tavares, não imaginavas, afinal, já imaginavas. Pois, mano, tipo, olha, se o mundo fosse perfeito, já teria até trabalhado com a Sara Tavares mais cedo. E pá, o que é que me está a faltar? Não sei, se calhar
O G-Sun, o Prof Jam, o Dillas e os Grog. Os Grog, já. E Faz os aquela Grog. falta. Aliás, os Wetbed, os Grog, o Prof Jam, o Dillas e deixa-me meter mais um. Só para teres ali mesmo um grupo. E o Bispo. O Bispo, ok. E o Bispo, yeah. Mantiveste isso assim próximo de casa. De certa forma. É tudo malta. É malta que eu conheço. Malta que eu sei que é bué talentosa e só ia ajudar. Se todos dessem um input, íamos sempre fazer coisas bacanas. E é uma cena que é importante, Luís, com pessoas tu também tens uma relação? Ou... Sim, é importante, é bem importante. Não é necessário, e se não der, não dá, mas na maioria das vezes é muito importante e assim, é agradável, estás a ver? É sempre melhor estás a trabalhar com uma pessoa com quem tu estás a fazer, grava aí essa linha e depois paras e estás a falar de futebol ou whatever, estás a falar de outras coisas e tens ali um mínimo de relação e de empatia, mas já é importante. Tu passas muito tempo no estúdio, não? Gostava de passar mais, ultimamente não tenho passado tanto tempo, tem estado a acontecer bastantes coisas na minha vida, não tenho estado a conseguir ficar o tempo que eu gostava no estúdio, mas pronto. Eu também já fiquei na altura do álbum, eu passava o tempo todo no estúdio. Agora estamos numa fase de espalhar o álbum e ter estas entrevistas e tocar, e com Grog Nation faço listas, portanto, e a vida pessoal também. Portanto, gostava de passar um bocadinho mais de tempo, mas... Vocês deram há pouco tempo um concerto com os Grog, uma acústica, acho que é assim sim. chamar. Como é que surge assim essa ideia? Não é uma cena que se veja muito, não. Até. Como é que surge essa ideia? Foi de curiosidade, mano. Foi curiosidade. Estávamos numa conversa, surgiu a ideia e começámos a pensar como é que vamos executar essa ideia. Realmente é algo que no hip hop é muito pouco... Desculpa, é algo que no hip hop é muito pouco feito. Já foi feito, não fomos os primeiros a fazer, nem vamos ser os últimos. Só que, pronto, naquele contexto, foi um contexto de auditório, tudo praticamente não, sem máquinas mesmo. Recriar algumas músicas do repertório todo que tivemos até então. Foi curiosidade, queríamos experimentar, fazer algo diferente, ver no que é que dava. Foi interessante e foi difícil porque nós costumamos ter muita energia, tá a ver? E os nossos concertos é tudo à base de saltos e mão no ar e bora lá, estás a ver? Aquele uma beca mais despida. Exatamente, aquele tipo de concerto hip hop, aquilo era muito mais chill, tipo sentadinho, quase, estás a ver, ali meio fado, whatever, nem sei explicar. Estás a ver aquela vibe de fado, estás a ver? E tu estás sentadinho, estás a cantar as músicas. Mas pá, basicamente é isso, mano. Foi diferente, foi por curiosidade. Mas foi uma boa experiência acima de tudo e de certeza que vamos repetir se tivermos a oportunidade de conseguir executar a mesma ideia noutros sítios. Nós fizemos perto de casa, que é ali no Olga Cadaval, que é mesmo a 5 minutos da nossa zona. Mas as pessoas compareceram, gostaram, disseram que não estavam à espera, o que era suposto, mas que foi uma surpresa agradável e pronto, ficamos contentes com o resultado. Isso devia ser mais feito no hip hop, mano. Eu não sei se tu foste ver o Kendrick, ele já veio cá 2 vezes. Foi uma lá acima ao Porto, exatamente, que eu não pude ir, fiquei fedido. Acredito. E fui vê-lo ao Super Bowl. Eu não sei, a primeira vez ele apresentou-se com banda ou com DJ? Ele apresentou-se com banda das 2 vezes. Eu sei que da segunda ele levou banda. Era uma dica que tu também gostavas de fazer assim? Como assim? Apresentaste sempre com uma banda? Pá, eu ainda não tive a oportunidade de ver o concerto teu. Por isso é que estás a fazer essa pergunta. Tu vais de banda? Eu faço, ok. Pá, ainda não tive. Tens que ver. Não, eu gostava mesmo bem de ir. Olha, mesmo esse aí dos Grog. Só que pá, acontece sempre uma cena. Estás a ver? Estou a perceber. Normal, é a vida. Mas eu apresento-me com banda, meu. Tenho um guitarrista, tenho um baterista, tenho o DJ Shizato a disparar as pistas e a fazer de DJ. E acho que é isso. Guitarrista, baixista, baterista, Shizato. Somos 5 também. E diz-me uma cena, tu vieste de um grupo, não é? Vocês são 5. Porque é que achas que também já não se vê assim muitos grupos hoje em dia? Tipo, mesmo cá na Tuga, grupos, tu tens o Zwed, sim. Lembro-me de vocês, dos Grog, sim. E depois já Dungeons, os Mind the Gap, Dungeons, os Dilema, Força Suprema. Os Força Suprema, mas pronto, eles, apesar de tudo, o NG tem a carreira dele, o Prodista tem a carreira dele.
O que é que achas que já não achas que já não Tu achas puxa? que já não? Eu acho que já não puxa muito, mano. A cena de grupo já não puxa muito? Já não puxa muito. Eu por acaso discordo. Eu só acho que não há tanto espaço para grupos. Pois Estás a é isso, perceber? acho que já não. Mas nunca houve. Estás a perceber? Eu acho que nunca houve tanto espaço para grupos. Ou seja, houve uma altura, se calhar mais 90s, que havia, tipo, a cena do grupo era quase tipo, toda a gente tinha grupo, né? Yeah, e se calhar nessa altura era onde os grupos brilhavam mais. Mas com o passar do tempo, esse espaço começou-se a reduzir e agora tens pouco espaço para grupos, mas nunca deixaram de haver grupos. A cena que, por exemplo, eu vejo um som do Svet, normalmente o top comment é tipo o Jason já matou isto, o Jason tem que fazer a solo, o Jason não sei o quê. Estás a ver o fico do género, os outros também estão lá, mas não fazer a dica deles, o Zardo também é bom e etc. Eu acho que isso vai acontecer sempre, estás a perceber? Isso é o ambiente dos comentários do YouTube. Vai sempre haver alguém insatisfeito com alguma coisa, estás a perceber? E vai lá o comentário ser só isso, não sei nada a dizer, sim, do caralho, claramente. Portanto, eu acho que a cena dos grupos, eu percebo o que tu queres dizer, só acho que só cá em Lisboa tens dois, né? Pelo menos dois, tens mais. Exatamente. Tens Grog e tens mais, o próprio movimento do Prof, o Saint Music, estás a perceber? Os grupos existem, estás a perceber? Não há um foco, não há uns holofotes em cima dos grupos, mas eles existem e estão a cumprir bem o seu papel. Só que pronto, lá está, no que toca ao valor, né, que as pessoas dão, realmente se calhar é muito mais fácil dar o valor a um individual, a um rapper, a um MC individual, a um artista individualmente, do que estás a dar a um grupo, porque no grupo tens sempre aquela cena de eu gosto daquele, mas não gosto dos outros dois. Eu gosto daqueles dois, mas não gosto daqueles três. Mas não achas que às vezes também isso é enganador? Porque eu lembro-me quando ouvia os Black Hippie, o mano que eu achava que era o melhor e que ia mais longe, era o Epsol, que se calhar... Já tive essa conversa, eu sempre achei que o Kendrick era o que ia mais longe, estás a perceber? Mas entendo quando dizem que o Epsol, em termos líricos, né? Barras, tipo, top notch mesmo. Só que isso também depende do próprio artista. Será que o artista quer isso? Será que o artista quer? Quando tu dizes o melhor, dizes o quê? Estás a falar de mediatismo? Estás a falar do quê? Porque no que toca a mediatismo, o Kendrick ganha aos outros, né? Não é necessariamente o melhor em barras, né? Sim, eu não acho que eu acho que ele tem mais visão. Pronto, é por aí. Geral, acho que é mais por aí. Vamos a ver barras, o Epsol. Sim, o Epsol, o Epsol é o Epsol, mas eu acho que ele funciona bem para aquilo que ele quer fazer e para o ambiente que ele para o target, né, dele. O Kendrick se calhar tem uma abrangência maior, porque ele se calhar enquanto pessoa também é uma pessoa que consegue abranger mais pessoas e se calhar tem um círculo maior que depois isso se reflete na música que ele faz e consequenteis na carreira dele. Eu percebo, eu sei que, mas entendo uma coisa, eles estão no mesmo contexto. Se eles estivessem em contextos diferentes, eu acho que isso fazia mais sentido, mas estando dentro do mesmo contexto, acho que isso não é bem uma desculpa, porque eles são exatamente da mesma label, trabalham provavelmente exatamente com as mesmas pessoas. Realmente, são exatamente os mesmos. o push da Aftermath é diferente, percebemos isso, mas se tu fores a ver, o Schoolboy Q também é Aftermath. Estás a perceber? E, no entanto, o Kendrick leva sempre avante porque faz as cenas de uma forma diferente. Não necessariamente melhor, mas que depois chega a mais pessoas. Diferente. Então espera aí, temos para fazer a nossa pausa, ok? Força. E aí, a gente já volta aí com mais Papillions, ou Papillon, ou Papillon, boy. Digam como vocês vos apetecer, vá. Peace. E aí, como é que é? Estamos aí de volta para a segunda parte, segunda meia hora, aqui com o Mano Papi. Ainda estás fixe? Estamos cá, mano. Ainda estamos cá, mano. Agora, se calhar, vou-te fazer uma pergunta, uma beca mais fedida. Força. Eu vi que há pouco tempo tu meteste uma cena no Twitter, ou disseste, ou o que foi, tipo que gostas bem de como a música está agora, se é bem coisa. Eu estou a sentir uma divisão no hip hop, se calhar, em relação a isso, neste momento. Eu concordo bem com o que tu disseste. Sim. Agora, se calhar, vou-me meter aqui o meu ponto de vista, para depois também elaborar. Que é tipo, mano, eu existo em mais do que uma dimensão. Tipo, existo eu em casa, eu na rua, eu no carro, eu na festa. Eu também gosto de música para todas as ocasiões. Portanto, eu ouvindo muito hip hop, eu ouço trap,
Claro. Boom bap, Claro. se calhar em casa meto o Sing About Me do Kendrick, se calhar na rua meto o Money Trees ou o Mad City. Yeah. A perceber a dica? Mas mesmo assim, os rappers sempre tiveram um papel, se calhar, um bocado dos professores, vá, ou dos ativistas, mano. E nós temos uma beca, o nosso mundo está um bocadinho fedido, mano, com os Bolsonaros a serem eleitos e Trumps e o caralho. Yeah. E tu, na tua opinião, boy, não só enquanto músico, mas enquanto rapper, qual é que achas que é o papel de um rapper, mano? É um entertainer? É um músico? Tem que ser necessariamente alguém que esteja a transmitir aquele knowledge? Achas que pode ser o que te apetecer, boy? Yeah. Olha, em primeiro lugar, se estivermos a falar em termos técnicos de tipo do hip hop e do rap, há pequenas regras que tu tens que respeitar, estás a ver? Que eu não te obrigo a respeitar, mas que eu valorizo se tu respeitares. Estás a perceber? Não te obrigo a respeitar no que toca à cena de ser MC, estás a ver? E estares no contexto do hip hop. No que toca em termos artísticos, acho que ninguém tem que ser nada. Estás a perceber? No que toca em termos artísticos, se tu te consideras um artista, entre aspas, estás a perceber? Nem estou a meter no campo do entretenimento, ou de seres um entertainer, ou de seres um pintor, ou melhor, ou de seres um cantor que só faz música para meter na net, estás a perceber? Yeah. Tu não tens que ser nada, estás a perceber? E eu tenho esta abordagem porque acho que é a abordagem mais saudável para se ter, mas também não estás imune às críticas, não estás imune às pessoas não gostarem do teu trabalho ou não se identificarem com as ideias que tu transmites. Tens que estar disponível para tudo isso, porque isso faz parte do mundo artístico, estás a perceber? Faz parte do mundo onde nós estamos inseridos, faz parte do hip hop. Eu acho que ninguém tem que ser nada. A opinião que eu dei no Twitter foi porque realmente, para mim, como tu próprio disseste, há várias dimensões e eu sinto que neste momento, nessas dimensões, há música para todos. Estás a perceber? Há música para todos os estados de espírito, há música para todos os grupos sociais, ou quase todos, né? Ou para muitos mais que havia até agora. E sinto que isso é uma cena positiva, é algo positivo que nós temos que retirar desta fase, principalmente, de podermos ter malta que só faz música ou que faz mais música para festas, estás a perceber? Yeah. Ou malta que faz mais música no que toca a relacionamentos, estás a perceber? Malta que faz música mais interventiva ou mais consciente, malta tipo nós, Grog Nation, que se calhar fazemos um bocadinho de tudo, mas dentro do contexto de grupo, dentro de um contexto de grupo de amigos e cada um dá a sua opinião e isso tudo gera uma ideia, estás a perceber? A minha opinião foi muito nesse sentido. Eu pessoalmente tenho os meus gostos, é isso que eu tento meter na minha música e não gosto de estar a ser muito vocal em relação àquilo que eu gosto, ou o que é que tem que ser feito, ou o que é que não tem que ser feito. Gosto mais de demonstrar, estás a ver? Gosto muito mais de passar a minha opinião através das músicas do que propriamente estar a dizer, olha, tu tens que ser X ou Y. Let the music talk. Let the music talk, exatamente. É mesmo isso. E essa é a tua forma de lidar com as críticas, porque normalmente há artistas que são um bocado mais, se calhar, não gostam muito dos críticos e dos mídia. Estás a ver? Qual é tipo, achas que a crítica é uma cena muito importante para ti, mesmo tipo, não te falar aquela crítica de YouTube que temos a dizer ao pavilhão podre, aquela crítica, olha, não senti, acho que isto é muito assim, é muito... Como é que tu lidas com essa cena, com esse tipo de input? Eu lido bem, eu pessoalmente lido bem com as críticas. Não acho que a crítica é algo que o artista tem que abominar, estás a perceber? Mas é algo que faz parte do nosso ambiente. Tu não estás imune às críticas, ninguém está imune às críticas. É óbvio que se disserem que o teu trabalho está muito bom, isso vai-te influenciar. Se disserem que o teu trabalho está muito mau, isso vai-te influenciar. Nem que seja para tu meteres uma parede, estás a subir e daqui para a frente já não quer saber de críticas para nada. Isso estás a reagir a essa primeira crítica. Então, as críticas fazem parte. Tu tens que entender que em qualquer sítio, qualquer coisa que tu faças, vais ser criticado. Vais ser julgado, vais ser criticado no teu trabalho, na escola. As notas são uma crítica. Estás a ver? As notas da escola são uma crítica. Olha, isto não está certo, é uma crítica. Portanto, nós temos que, no contexto em que vivemos, né, na nossa sociedade, entender que vamos ser sempre criticados e que tudo o que a gente faz vai ser escrutinado ou não. E tu tens que começar, quanto mais rápido perceberes que isso faz parte, mais rápido vais aprender a lidar com isso, estás a perceber? Ainda por cima agora, mano, social media, mano, é que antes eu se calhar ouvi o teu som
Mas para tu saberes que eu achava que estava podre, eu tinha que ir a mesmo Martins dizer-te. Sim. Agora não, mano, agora Claro. tá, é muito mais imediato. Sim, E também. Mas isso faz parte da. Isso é bom, mano. Isso é bom porque é bom, é mau porquê? Porque se for um troll, estás a perceber? Se for um troll das 6 às 7, tem aquela uma horinha só para descarregar os meus comentários negativos sobre tudo o que está a acontecer neste momento. Se fosse um troll, pá, é óbvio que isso não é fixe e nem sequer é verdadeiro, nem sequer é transparente. Mas se for uma cena transparente e verdadeira, eu não vejo porque não. Estás a ver? Não vejo porque não. Se tu não gostas, queres deixar o teu comentário, deixa o teu comentário, tudo bem. Vão haver pessoas que vão gostar, estás a perceber? E acho que o hip hop hoje em dia, voltando à questão que tu tiveste há bocado, só mostra isso. Se há pessoas que se calhar, no meu entender ou no teu entender, não têm, entre aspas, ou qualidade, ou skill, ou whatever, o fator que tu achas que é o fator que te faz ouvir ou acompanhar certos artistas, mas esses artistas estão a ter impacto e estão a fazer mover números ou massas, ou as pessoas estão a gostar de ouvir, ou estão a prestar atenção ao que eles estão a fazer, há uma razão para isso acontecer. Pá, tu não tens que estar em todas as festas, estás a saber? Não tens que fazer parte de tudo. Pá, há coisas que são para ti, há coisas que não são para ti. It is what it is, yeah. E quando as críticas vêm assim mesmo dentro da cultura, se calhar mesmo malta assim mais vocal, como é que tu lidas? Tipo, principalmente se for aquela malta mais velha, que diga se calhar uma coisa que tu não concordas tanto, mano. Como é que eu lido? Como é que tu lidas? É de igual forma. É óbvio que o Sam criticar o meu álbum é diferente de um gajo que eu não conheço lado nenhum escrever um comment no YouTube. Se for o Sam a dizer, olha, eu não curti disto ou daquilo, é óbvio que eu vou sentir muito mais, porque para além de ser uma referência para mim, tenho muito mais em consideração que essa pessoa. Mas é o mesmo processo de saber lidar com as críticas, é do tipo, isto não é para o Sam, isto não é para ele gosta de outro tipo de coisas e nunca vou levar a peito uma crítica de um OG qualquer ou de uma pessoa que se calhar criou toda a fundação daquilo que eu hoje posso estar a usufruir, estás a perceber? Houve muita malta mais velha que se calhar nem sequer gosta da música que eu faço, mas que foram eles que criaram as condições para eu hoje poder estar aqui, né, a usufruir disto e a poder estar a fazer a minha música e felizmente estar a poder viver disso, estás a perceber? Então é um bocado por aí. É só aprender a lidar com as críticas na música ou no mundo artístico da mesma forma como tu lidas com as críticas no dia a dia. Olha, isso foi uma grande resposta, bem. Tu disseste uma grande resposta. Eu só não bato palmas que o Mike fica a captar bem, estás a ver? Estás a ver? Agora aqui uma pergunta, vou-te obrigar se calhar a escolher o filho que tu gostas mais, mano. De todos os versos que tu já escreveste, qual é aquele que tu gostas mais? O melhor é relativo, bro. Aquele verso que tu escreveste diz, não, isso está um verso do caralho mesmo. Mano, isso é bué difícil. Para além de não conseguir lembrar de todos os versos assim, tipo de cabeça, é muito difícil de escolher, mano. É muito difícil, porque eu vou-te sempre dizer um dos últimos, estás a ver? Eu vou-te sempre dizer um dos últimos versos que eu escrevi do álbum, mas olha, Metamorfose. É o Metamorfose, estás a perceber? Tipo, porque foi dos últimos e porque eu tento sempre, o meu desafio é tentar fazer melhor que o que eu fiz antes, estás a perceber? Ou pelo menos sentir isso dentro de mim, isto está melhor que o que eu fiz, que o que eu fiz antes. Portanto, mano, é um Metamorfose. Acho que o Metamorfose do início ao fim é o meu melhor verso. Pá, não se calhar o teu verso que eu gosto mais. Ok, percebo. O teu verso que eu curto mais é o no Dá-me Espaço. Entendo. É verso, Entendo. Olha, lá está. É bem curioso estás a dizer isso. Repara bem que esse som, contextualizando um bocado, o Dá-me Espaço é um som que é um loop de um piano. Estás a perceber? Eu fui o primeiro a rimar nesse som, portanto, esse som, a forma como esse som surgiu em Grog Nation fui do tipo, olha malta, eu escrevi este som, tipo, foi uma cena que me saiu, estás a perceber? Estava no meu quarto sozinho, estás a perceber? E escrevi o Dá-me Espaço e depois mostrei e isso de certa forma inspirou a malta a escrever o resto do som e ao som ficar aquilo que ficou conhecido neste caso. Mas é um som que não tem nada a ver, entre aspas, com... Ou melhor, o que tem a ver de hip hop é que o Sam samplou e que já o Kendrick tinha rimado em cima dele. No Rispain, exatamente, estás a perceber? E isso é o que tem a ver de hip hop, mas de hip hop, entre aspas, não segue os moldes do hip hop, porque é uma sample de um piano tocado. Estás a ver? É uma cena melódica, já naquela altura, mas é o som que eu fiz nos mesmos moldes que eu fiz o álbum. Foi do tipo, é um som para mim que eu vou dizer cenas que se calhar
pá, principalmente naquela altura, estás a perceber? As cenas que eu estou a dizer ali, da cena da farra e não sei o quê, de não ser tanto a minha cena, de sou um gajo, calhar, que tem um bocadinho mais de fobia social, de estar, estás a ver, de estar constantemente a sair e todas essas cenas, essas inseguranças, eu meti um bocadinho naquele verso. Estás a perceber? E percebo porque é que tu dizes, se eu não tivesse feito este álbum e este coisa, provavelmente, e esse é dos meus versos favoritos, porque foi o verso que depois do feedback das pessoas me fez dizer do tipo, vale a pena ser honesto, estás a perceber? Vale a pena eu ser eu próprio, e eu digo mesmo isso no verso que é curioso, mas vale a pena eu ser, vale a pena eu ser, independentemente de eu não me encaixar em todas as práticas sociais que as pessoas fazem, vale a pena ser eu próprio, e o hip hop é o formato que me permite ser eu próprio e as pessoas respeitarem a minha forma de estar. E depois eu acho que tu, nesse verso, mano, agarraste na cena e tipo, foi uma cena bem pessoal e foi tu a seres bem honesto, mas pegaste naquilo de uma maneira assim muito bacana, boy, aquela metáfora aí do Daytona, fiquei foda-se. Como é que nunca ninguém lembrou disso? E agora sim de falar nisso, porque pá, é um verso que eu se fosse rapper se calhar gostava de ter escrito assim um verso como o teu, e tu não tens um verso de alguém que tu também dizes, pá, boés, mano, boés. Eu curtia bué ter escrito esse verso. Boés, são boés, mano, olha, boy. Principalmente malta mais velha, como é óbvio, malta mais velha, tipo, sou muito fascinado por cenas antigas do Valete, cenas do Sam, tipo, este último som do Sam, tipo, absurdo, sendo assim, tipo, esquece, absurdo, tipo, eu queria ter escrito aquele som todo, queria ter feito aquilo. Mas ver uma vida assim do que assim ao quadrado, eu a primeira vez assim e foda-se. Mano, essa até nem é dica para mim, essa não é dica para mim. Tem lá tantas, mano. Aquilo é só gems, mas a dica do Deusa do Direito, mano, matou. Mano, esquece, essa dica de quando eu só quase não desliguei porque não era eu que estava a meter tocado, porque é aquele tipo de dicas geniais que tu ficas do tipo, mano, não é à toa, estás a perceber, não é à toa que este gajo é o patrão desta merda toda e pronto, tu só tens que tentar estar aqui e tentar coexistir na mesma selva com o gajo. Sentes uma beca de sombra, agora uma pergunta que não vem no guião, mas estou-me a lembrar até do Metamorfose que tens, ainda não sou o Semi e o Valete, mas eu não estou perto, para lá caminho. Sentes uma beca de sombra ou... Não é sombra, sinto que é um desafio, estás a ver? É um desafio e é importante ter uma fasquia, estás a ver? Teres algo para onde olhar, uma meta para onde olhar, mesmo que depois de ultrapassar essa meta crias outro objetivo, mas eles são as minhas metas, são os artistas a nível de hip hop, neste caso, que eu idolatro e que eu tenho como referência dos projetos que fizeram, estás a ver? E o meu trabalho é só, tipo, tudo o que eu aprendi de ouvir, Valete, Sam, o AC, o mundo, estás a saber? E esse malta que realmente faz as cenas com um carinho tão próprio que depois é óbvio que são eles são os ocagas disso tudo, estás a ver? Eu sinto que a escola, eu aprendi muito a ser. O Valete ensinou-me bué das cenas. Claramente. O Valete ensinou-me bué das cenas, mano. Pá, eu dou aulas de história, aqui mesmo, no Pontual. Pá, merdas que eu sei que eu apanhei os sons dele, mano. O oligarquismo, boy, o gajo ensinou-me aquilo, estás a ver? Eu agora sei o que é um oligarca. Eu também dou economia e isso é um sistema de coisas e eu tipo explicar-lhes e estava uma beca tipo como é que era o som do Valete. Estás a ver? É por aí. É escola, boy. É uma escola. Mano. E assim, mais internacional, assim algum verso, um rapper internacional. Um bocadinho outro. Mano, são as minhas referências lá de fora, é o Eminem, Kendrick, J. Cole, Jay-Z, mano, são os que toda a gente, entre aspas, gosta também, estás a perceber? Não tenho nenhum gajo, aliás, eu sou muito pouco o gajo que sabe os artistas mais underground que existem, eu não sou nada desse gajo, eu sempre consumi muito música, aquilo que me vai chegando, estás a ver? Nunca fui muito, tirando uma certa fase, quando eu de certa forma me decidi levar o hip hop mais a sério, estás a ver? E eu disse, olha, deixa-me estudar mesmo, deixa-me perceber o que é o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que se encaixa naquilo que eu quero fazer. Foi essa altura em que eu estudei mais sobre rappers e MCs e cenas assim do género, mas no geral eu consumo muito do que me chega, mano. Tudo o que me vai chegando eu não sou de procurar muito. Mas lá fora os meus ídolos são esses. Estás-me a dizer que é tipo versos? Ou... se um verso que vemos tipo, não, este verso que se calhar nem a nível técnico, por exemplo, eu curto bem do Pac, e se formos a ver o Pac. Mano, eu não te vou dizer verso, eu vou-te dizer som. Vou-te dizer o som. É o stand do Eminem.
stand do Eminem é tipo Storytelling, yeah, masterpiece, storytelling. masterpiece mesmo. Yeah. Tipo, aquele abuso, posso dizer pois, posso dizer o stand do Eminem, posso dizer como é que é, mano? O Sing About Me do Kendrick. Sing About Me do Kendrick. Posso dizer. Tu curtes assim de storytelling? Curto bué de storytelling. Estou a ver. Curto bué, mas é porque eu acho que bem feito, quando é mesmo bem feito, é muito difícil tu comparares no que toca à escrita, comparares com outras coisas, estás a perceber? E não. Pá. Tu num bom storytelling consegues mostrar toda a skill do escritor, estás a ver, do MC, do MC escritor neste caso. Então pronto, eu deixava por aí, eu deixava pelo stand, não me consigo lembrar assim mais. Mesmo em termos de, pronto, porque tu, é assim, escrever rimas, isto sou a dizer que não escrevo, mas deve chegar a um tempo que já as cenas saem automático, se calhar não sai tipo uma qualidade do caralho, Agora tipo, tu pensas na história, mano, a bancares, tu pensas na história, construís as rimas, eu estou aqui a pensar no Dance with the Devil. Boy. Não está mais perto do final. Absurdo. Estás a ver aquilo tudo ali bem construído, eu estou a pensar no... Foda-se, boy. Está mesmo na ponta da língua, boy. Do Common, mano. Que é sobre o hip hop, mas tipo, parece a falar sobre uma gaja. Que parece a... Estás a ver? Isso é mesmo aquele tipo de som, boy. E tu agora, tu és uma pessoa, pelo menos a imagem que tu dás é uma pessoa assim mais... como é que eu ia dizer isto? Não tanto de farra, vá. Uma pessoa mais calma, mais sossegada. Mas eu sou aquele bicho estranho, mano, porque eu sou o gajo que nunca, ou que chamam para sair e, mano, 80% das vezes a minha resposta é não, estás a perceber? Mas quando saio, tipo, sou o gajo que quer sair, não quer sair e quer curtir mais que os outros todos, estás a perceber? Portanto, eu tenho que me sentir confortável, estás a perceber? Se eu estiver num ambiente bacana e confortável com a malta que eu gosto, tipo, sou o gajo mais... sou um maluco mesmo, estás a perceber? Mas se não for, eu fico sempre... é uma dica que eu também tenho, porque, por exemplo, o Obama diz que é um gajo, uma beca tímido. Ok. O Kendrick também diz que é um gajo, uma beca tímido. E tu estás bem disposto, mano. Percebo. Estás a ver, tipo, és artista, boy. Como é que... Isso é fácil de lidar? É um processo, mano. Não é fácil. Para mim não é fácil, mas é um processo que eu estou a tentar saber lidar cada vez melhor, estás a perceber? E tenho que entender que se eu quero realmente fazer disto uma, entre aspas, carreira ou um caminho que eu quero realmente expandir o melhor que posso e sei, a timidez não pode ser um obstáculo. A saber, eu não posso ter problemas em, entre aspas, vir aqui estar a conversar contigo, a saber, não posso ter problemas em ter que ir aos sítios, atuar, porque isso às tantas vai-me prejudicar ou pode-me prejudicar, estás a ver? E eu não posso ser o meu pior inimigo, porque sinto que já o fui durante algum tempo e agora sinto que não posso continuar a ser. Então essa timidez tem que jogar a meu favor e não o contrário, estás a perceber? Tu és aquelas pessoas que quando sobe ao palco também, tipo... paras de ser Rui e és o... Não paro de ser Rui, continuo a ser Rui, mas... tem que ser. Mas eu gosto de ir para o palco, estás a ver? Eu gosto da arte de ser MC, estás a perceber? De animar uma festa, de certificar que a malta sai com uma recordação de uma noite, estás a perceber? Eu gosto desse desafio de tu... Mano, ires para cima do palco e a malta no início está toda tipo, quem é este gajo? Tipo, eu não sei quem é este gajo, tipo, ou então só conheço uma música do gajo, estás a perceber? E teres o desafio de conquistar, estás a perceber? E tornares uma noite memorável e, mano, se for preciso, mano, nem caias, estás a perceber? É isso que eu estou, estás a perceber o que eu quero dizer? É do tipo, é criar um momento, criar ali uma cena agradável. Eu gosto bem dessa cena, de seres MC, puxares pela malta, mão no ar, saltar, fazer cenas tipo bacanas, criar mesmo uma festa. Até que ponto é que achas que se calhar tens começado com um grupo, os Gorod passam, são teus amigos, acima de tudo, sim. Achas que te ajudou também um bocado, porque parecendo que não estás acompanhado, são os teus tropas, estás a ver? Pode ser uma beca mais parvo, estás a ver? Achas que te ajudou? Claro, ajudou bastante, mano. Foi tipo, quando é óbvio, todos nós, entre aspas, ninguém começa, entre aspas, o sonho de ser músico ou rapper ou artista a dizer, mano, eu vou para um grupo.
Estás a ver? Eu vou ser um artista de um grupo, tu tens esse sonho individualmente, porque é uma cena íntima, não é o teu sonho. Gostava de ser um artista, gostava de ser rapper ou whatever. E comecei com esse sonho sozinho. Mas no início, é muito mais fácil começares a dar esses primeiros passos se estiveres acompanhado. Estás a ver? Se estiveres com malta que partilha das mesmas cenas do que tu. Aliás, o meu grupo de amigos, mesmo de amigos de infância, não partilhamos dos mesmos gostos, estás a ver? Eles não gostam de hip hop da mesma forma como eu gosto. Então eu tive que me inserir num outro grupo que partilhava as mesmas coisas que eu, que são os Grog Nation. Estás a ver? E isso facilitou-me a estar num ambiente tipo tranquilo, tipo, esta malta gosta do mesmo que eu. Eu não curtia de sair à noite, quase não saía, com eles comecei a sair porque íamos para sítios onde íamos curtir músicas de hip hop. Estás a ver? Eu não curtia de outros ambientes, curtia de músicas de hip hop, fui sair com eles. Portanto, eles ajudaram-me a desbloquear um monte de coisas que inicialmente eu não tinha bloqueadas, que só me fizeram tipo crescer, estás a ver? Crescer enquanto artista, mano, todos os primeiros 5 anos que fizemos, aliás, até agora, tudo o que eu faço, todas as coisas que eu aprendi, mesmo em termos de indústria musical, de formas de fazer as coisas dentro da música, fora da música, enquanto, entre aspas, figura pública ou whatever, aprendi com eles, estás a perceber? Portanto, muito importante, e sem eles eu não era o Papillon que sou hoje. Manda props aí aos Grog, mano. Props aos Grog. De onde é que viu o nome? É da Bíblia? Não, eu não sou a melhor pessoa para te explicar o conceito. Eu sei porque já fomos obrigados a ter que explicar isso muitas vezes, e eu sei esta versão. O nome em si é um nome que vem da estupidez do Nasty, do Factor, ok? Shout out Factor, é estúpido. Vem da estupidez, porque ele é uma pessoa, ele é bem animado, é bem espontâneo, então é um rapaz tipo 5 estrelas, mas ele às vezes, tem pancadas, estás a ver? E numa conversa com um amigo dele, estavam-lhe a explicar como é que se tirava carraças dos animais, ou dos cães, ou whatever. Estás a ver? É estupidez, mano, são pancadas, estás a ver? E então ele nessa conversa explicaram que para tirar as carraças dos animais, passavas uma beca de perfume, estás a ver? Ou um perfumezinho em cima da carraça, ou no sítio onde a carraça está, que a carraça ficava meio grog. E o gajo ficou com o grog na cabeça. Estás a perceber? Ficou com a cena do grog, e o que é grog, estás a perceber? E ficou grog e achou que aquilo era uma expressão bué funny, bué catchy, bué, estás a ver? E depois foi pegar nessa cena, no nome grog, e juntar o Nation de coletivo, de nação, né? de união, e criou a cena do Grog Nation. E o nome Grog Nation vem daí, vem da estupidez do Nasty, dele ter a pancada de achar que o nome era bué, e de certa forma é, meu. O nome Grog e o nome Grog Nation são nomes de certa forma. É uma cena. Olha, no início, quando nós no início costumávamos fazer uma cena que era espalhar flyers, andávamos para aí espalhar flyers e com o nosso nome, aquele hustle. E nós dizíamos: olha, tu já ouviste falar de Grog Nation? Melhor, não, olha, está aqui uma cena dos Grog Nation, um grupo de rap e não sei o quê. Eu dizia: Grog Nation, eu acho que já ouvi esse nome. Estás a ver? Havia sempre um bocadinho essa cena de eu acho que já ouvi, eu acho que havia um bocado da familiaridade, apesar do nome ser um bocado estranho ou fora do contexto, havia sempre essa cena das pessoas, eu sinto que já ouvi esse nome, estás a ver? Então, por aí. Nunca imaginei, eu achei que viesse da Bida ou depois viam bem grogos juntos, sei lá, estás a ver? Nunca pensei que fosse por causa das carraças, mano. Shout-out ao Nessie, isso é criativo. Então, a gente, eu quero só fazer mais umas questõezinhas, mas se calhar já não dá tempo de nos alongarmos muito, por isso a gente faz já a pausa e a seguir a gente conversa. Portanto, a gente já volta aí, depois da segunda parte o prolongamento, boy. Até já. Então, como é que é, boy? Sejam bem-vindos aí à terceira parte, boy. Já vamos no prolongamento, muito adiantados, muito à frente. É isso. Mas tu és atlético, por isso. Fazemos por isso. Um gajo tenta ficar pelo menos até os penaltis. Não, acho que isto não vai, Não vamos dar aí uns shots, não vamos dar disso. Não pode ser. Diz-me uma cena, eu também tenho visto, tu tens andado aí a fazer uns clipes, há clipe do Impasse, Metamorfose, há o clipe do Iminente. É uma dica que também está relacionada com o conceito do Deepak Looper, é uma cena mais solta, estás a tentar fazer tipo áudio e visual. Sim, é a junção dos dois, estás a perceber? São peças que podem ser soltas, mas que se contextualizam dentro do projeto. E então, tipo, é como tinha dito há bocado, tipo, imagina 2, 3 linhas de um som que tu ouves e não percebes bem ou passa-te um bocadinho mais ao lado, é só tentar dar um bocadinho de contexto a essas 2, 3 linhas, estás a perceber? Por exemplo, neste último clipe que nós fizemos, foi pegar em situações que realmente aconteceram, situações reais, e tentar passar
para as imagens e pronto, e basicamente é isso. Nós tentamos sempre fazer as cenas com algum brilho, né? Para que não seja só um clipe ou só eu a rimar em frente à câmara, estás a perceber? Portanto, tem sempre uma ligação. O primeiro som, o primeiro clipe neste caso que eu meti, o Impasse, se reparares é um bocado mais óbvio, tipo, começa e termina no mesmo sítio, dentro do contexto da cena do loop, do conceito do álbum. O segundo clipe, que é o Metamorfose, tentámos pegar ali um bocadinho na ideia do ciclo da vida, estás a perceber, e o caminho que eu percorri até, neste caso, até ao lançamento do álbum. E o último, pronto, já falei, que é um bocado pegar nas situações reais, como tu próprio falaste no início da entrevista, que no Som Imagina havia cenas que passavam ao lado até tu passares pela perda, né? Pela situação. E então é um bocado isso, às tantas, tipo, só depois de tu passares pelas coisas é que vais perceber a cena, então às vezes o clipe ajuda-te a passar por essas coisas, contextualiza-te para tu entenderes melhor o que é que o som quer dizer. Estás-nos mesmo a dar ali as pecinhas. Ou pelo menos a tentar, é assim que eu gosto. Eu sou muito esse tipo de consumidor, estás a perceber? Eu estou sempre à procura de informação nova para eu perceber melhor as músicas que eu estou a ouvir, então. Eu também curto bem. A cena é que tipo, eu já tenho aqui dentro tipo, a minha ideia formada sobre o que é o teu álbum. Tá Só que eu curto ir ouvir mais vezes, que às vezes apanho mais uma cena, estraga uma teoria, mas eu curto, estraga a teoria, estás a ver? Estou a pensar noutra. E estás a pensar em fazer de mais sons? Pensar, eu estou sempre a pensar em fazer, só que pronto, lá está, envolve outras coisas, envolve recursos, envolve timing, envolve disponibilidades e nem sempre tenho as condições para conseguir fazer as cenas, porque eu não quero também estar só por fazer, né? Nós, principalmente a malta com quem eu trabalho, que é a malta da Cientista, nós tentamos sempre fazer as coisas de forma com carinho, estás a perceber, com cabeça, tronco e membros, e nem sempre conseguimos reunir as condições todas para poder fazer clipe. Por mim fazia clipes do álbum todo, assim, mas como isso não é possível... É uma dica muito bacana. Tá aí, fica aí. É uma dica, é uma ideia, fica aí. Mas se precisares de figurantes, bora. Aliás, acho que os figurantes normalmente é a cena mais fácil de entrar. Vais à rua e dizes, mas eu entrei fácil. num clipe do Extense, tipo, também assim, só por acaso, estás a ver? Aquela dica, mano. Da nossa parte, mano, é um obrigado, já não te faltaria chatear mais, mano. Toca aí, mano. Obrigadão por teres vindo, obrigadão mais uma vez ao Pontual por um espaço. E fiquem atentos, mano, nós estamos sempre para Belize, sempre com novidades, mano. Para a semana, volto a dizer, para a semana vem cá o J. Cole, mano. Por isso fiquem atentos. E na semana a seguir é o Kendrick, boy. Fui a Compton, ok? Por isso peace, mano, vão-nos seguir no Insta, os links estão aí todos, boy. Os links do Papinho também estão aí todos, boy. Está aí sempre tudo, mano, e peace, até à próxima.